Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Johnny aqui do canal Sete Castiçais. Amém. Eu quero, nesse momento, cumprimentar os irmãos que me acompanham, que tá aí assistindo os vídeos. Irmãos, você que chegou nesse vídeo aqui por acaso, tem uma playlist de uma série que eu tô fazendo sobre as festas de Deus. E para você compreender esse vídeo e alguns vídeos anteriores, você precisa começar a assistir desde o início. Nós iniciamos com Páscoa, aí pães asmos, primícias e Pentecostes. Esse vídeo aqui eu não vou falar sobre festas específicas. Eu quero fazer alguns comentários sobre as festas que nós já estudamos e um pouco sobre a que nós vamos estudar. Por quê? Nós estudamos 4 festas. Essas 4 festas, elas já se cumpriram em Cristo, né? Em Cristo elas já se cumpriram, que foram Páscoa. Nós entendemos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Também a festa dos pães asmos. E também a festa das primícias e Pentecostes. Pães asmos, Cristo cumpriu quando fala da retirada do pecado de nós, ele levou os nossos pecados, né? A festa dos pães asmos é Cristo retirando os nossos pecados. A festa das primícias falando da ressurreição de Cristo e nós sendo aceito por Deus. E a festa de Pentecoste é derramamento de poder, onde aconteceu as primeiras chuvas e lá em Atos 2 acontece esse derramamento de poder. Irmãos, nós vemos que na lei essas 4 festas elas estavam meio que amarradas uma na outra, né? Elas estavam ligadas. Em um período curto havia essas 4 festas. Amém? Depois disso você via que entre a festa de Pentecoste, que nós vimos que estava ligado com uma das primícias, havia um período de tempo até a temporada de festas. E nós vemos no que aconteceu após Cristo ter morrido, ressuscitado e ter descido o Espírito Santo sobre a igreja, há um intervalo. E agora nós temos que meditar muito, porque as próximas festas que estão por vir, elas falam do tempo do fim. Lembra das 70 semanas de Daniel? Você que não sabe do que eu estou falando, procura estudar sobre as 70 semanas de Daniel. Nós acreditamos que a semana 69 cumpriu-se em Cristo. E a semana 70, a última, a 70ª semana, que é a última semana que nós vemos que é a semana da tribulação, que é o tempo de tribulação, Deus guardou para o final. Por que que Deus guardou esse tempo para o final? Para que se complete a plenitude dos gentios. O apóstolo Paulo em Romanos, ele vai falar isso. Por que que nós acreditamos que o apóstolo Paulo, ele não acreditava que Jesus viria no tempo dele? Porque ele conhecia o tempo das festas e ele sabia que Cristo, a volta de Cristo, seria no dia da expiação. Então, por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 principalmente, ele vai falar quase todas as festas lá. Ele vai falar de ressurreição, ele vai falar de primícias, ele vai falar do dia da redenção, que é o dia da expiação, entende? Então, essas últimas festas que estão para se cumprir, Deus guardou para o fim, que é a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Cristo ele entra para o dia da expiação ao ele ascender aos céus, lá no livro de Atos, capítulo 1, que ele entra no céu. Em Hebreus capítulo 9, ele vai dizer que ele entrou num santuário não feito por mãos de homens. E então ele adentra ao Santo dos Santos, que era o que o sumo sacerdote faria no dia da expiação. Ele entrava no Santo dos Santos para poder fazer sacrifício pelo pecado do povo. E o povo ficava em volta
ali para poder esperar o sumo sacerdote sair do Santo dos Santos. E Cristo está trabalhando nesse dia da expiação desde o dia em que ele entrou. Então, irmãos, você vê que entre a festa de Pentecostes e até a festa das trombetas, havia um intervalo de tempo, não tinha festa, não tinha celebração. Então, quando estava chegando o dia da expiação, que era no mês 7, o dia 10 do mês 7, antes desse dia, que era dia 1º do mês 7, iniciava o toque das trombetas. Ou seja, o povo estava meio que disperso, né? Porque houve um período alargado de tempo onde não havia santa convocação, né? E para chamar a atenção do povo, iniciava-se o toque das trombetas, que era no dia 1º do mês 7. E quando as trombetas, os levitas, os sacerdotes, eles iniciavam o toque de trombetas, o povo eles alertavam, entendendo que o dia da expiação estava chegando para a redenção do povo. E o que eles faziam? Afligiam as suas almas nesse período, se humilhava. E isso vai nos remeter para o fim também. Entende? O que acordava o povo para se voltar para Deus eram o toque das trombetas. E isso aponta para o fim também. Que o povo vai ser acordado para afligir as suas almas, para poder se voltar para Deus ao toque das trombetas, que será tocado pelos sacerdotes. Amém? Os sacerdotes espirituais, no qual Cristo nos fez reis e sacerdotes. Entende? Ou seja, assim como Moisés, ele toca trombeta lá no Egito para alertar o povo, para mostrar para Faraó que Deus estava com eles, esse contexto vai se repetir no fim. Amém? Então, há 2000 anos Cristo está trabalhando no dia da expiação, enquanto isso a igreja está aqui. Até que no início da última semana, o avivamento, as últimas chuvas, que é a serôdia, vai se derramar para que haja o início do toque das trombetas. Entende? E Yom Teruah, ali na parábola das 10 virgens, tem esse grito da meia-noite. Quem que está gritando? Ou seja, as 10 virgens dormiram, mas teve alguém que teve que gritar, que anunciar: o rei está voltando, o noivo está chegando, né? A gente pode falar que pode ser o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai usar alguém para poder anunciar, um profeta. E isso aponta para a igreja, para as duas testemunhas de Deus. Então, eu quero deixar esse vídeo para ficar bem explicado que as primeiras festas que nós estudamos, Páscoa, Primícias e Pentecostes, se cumpriram. As últimas festas, as últimas 3 festas, ela ficou para o tempo do fim. Amém? Não tem como nós falarmos de arrebatamento da igreja, não tem como nós falarmos da volta de Cristo se nós não usarmos as festas, irmãos. Não tem como. Porque as festas, elas são períodos determinados. Lembra, no primeiro vídeo de introdução, eu falei sobre isso, que a palavra festas é a palavra no hebraico moed, que significa tempos determinados, período sagrado. Entende? E o povo, eles entendiam, ali no dia da expiação, nas trombetas, eles sabiam que o dia da expiação era o dia mais importante, porque era quando o pecado do povo era perdoado. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para poder fazer essa expiação do pecado do povo. E o que eles faziam? Afligiam as suas almas. Afligiam. E você vai ver que em Apocalipse, aqueles que estão selados, vão ser marcados pela marca de Deus, porque eles estão afligindo as suas almas pelos pecados. Por que eu sei disso? Em Ezequiel, no profeta Ezequiel, tem esse contexto se repetindo, que os anjos saem ali para poder marcar e selar o selo de Deus por Jerusalém, e aí aquele povo que é marcado, eles são marcados porque eles afligiam as suas almas pelos pecados que aconteciam em volta deles, e eles se afligiam. E o apóstolo Pedro também, ele vai usar isso para falar de Ló, que Ló, ele foi livre da destruição,
lá que aconteceu em Sodoma e Gomorra, porque ele, mesmo dentro de Sodoma e Gomorra, ele afligia suas almas todos os dias pelo pecado em que ele vivia, pelo meio de pecado, né? Então ele afligia suas almas. E quando você vê do período do início da festa das trombetas, que iniciava no dia 1º do mês 7, eles teriam que afligir as suas almas para o dia da expiação, para que o sumo sacerdote saísse do Santo dos Santos, para que levasse aquele povo que estava afligindo as suas almas para a festa dos tabernáculos. Isso é Cristo no Santo dos Santos, enquanto a igreja aqui na terra afligindo a sua alma, porque Cristo é a igreja, o corpo de Cristo. Então, a igreja aqui na terra afligindo as suas almas pelo pecado onde nós vivemos, pela maldade em que estará vivendo na última semana, e tocando trombetas anunciando, e sofrendo, afligindo as suas almas. Então, Cristo saindo do Santo dos Santos, vindo buscar a sua igreja para celebrar a festa dos tabernáculos, que é o reino de Cristo aqui na terra. Então, esse vídeo eu estou fazendo, irmão, simplesmente para poder explicar isso, que existe um período entre a última festa que nós estudamos, que foi Primícias e Pentecostes, até o início do toque das trombetas, que agora a gente já vai começar a apertar para falar do tempo do fim. Amém? Então, se você chegou nesse vídeo aqui por acaso, tem uma playlist, assista todos os vídeos, tenha paciência, para que você possa entender realmente qual é o assunto, porquê desses vídeos, porquê dessas explicações. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe vocês, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos pra cima. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.